esse ataque, 17 de outubro, do Hamas, ele aconteceu num período num ano e num período que ia ocorrer uma coisa histórica. É, 50 anos do Yom Kippur. Não, ia acontecer um acordo que a Arábia Saudita ia reconhecer Israel como um Estado e não mais como uma ocupação. Parte dos acordos de Abraão, né? Os acordos de Abraão. Isso ia acontecer. Agora eles entraram, né? A Arábia Saudita entrou. Agora, claro, sabendo que Israel ia retaliar, ia esculhambar com Gaza, como está fazendo. Esculhambar. Acabou qualquer possibilidade de acordo com a Arábia Saudita, que é o principal líder do Oriente Médio, mais uma provocação. É uma rival do Irã. Eu não sei se vocês sabem disso. A Arábia Saudita não quer o Irã como sendo protagonista do Oriente Médio. Ela é a casa e o berço do Islã. Não o Irã. O Irã é muçulmano, mas não é árabe, é persa. É o Estado dos Árabes Unidos lá. Emirados Árabes Saudita. A Arábia é parceiro dos Estados Unidos. Então eu queria que o senhor falasse um pouco disso. Até ia correr esse acordo com transferência de tecnologia. Se proposital, como é que é a mas assim, inteligência, isso, né? muitos analistas israelenses diziam, cara, isso está por trás desse ataque também. Dessa questão também. Porque ia ser uma coisa histórica, porque só 6 estados ali eles reconhecem Israel como um Estado-nação, não como uma ocupação desde 48. Porque a maioria dos árabes dizem assim, vocês invadiram isso aqui em 48, tomaram, expulsaram os palestinos, um uso capião aprovado pela ONU, entendeu? Não, que os israelenses não vão ter argumentos dizendo que não é verdade, tem vários. Até porque foram expulsos da região também e voltaram, isso então, assim, é milenar. É história antiga. É milenar. Eu acho sempre temerário adotar um lado para quem não tem tanto conhecimento assim, né? Agora, professor, a questão da Arábia Saudita. Então, acho que, além da Arábia Saudita, talvez, se a gente preferir aqui, começar pela questão foi falha, não foi falha, o que aconteceu. É um assunto muito contundente, principalmente porque tem pouca informação disponível de fácil acesso sobre isso. Mas, como eu sou teimoso, eu pesquisei bem. Foi fuçar bastante. Tem uma jornalista israelense chamada Efrat Fenigson. E ela é veterana do exército e do sistema de inteligência. E ela trabalhava dentro da faixa de Gaza, fazendo espionagem. Então, ela fez uma entrevista ou uma publicação, logo depois que aconteceu o evento. Eu até mandei o link dessa publicação dela para o pessoal, é o link número 14 que eu mandei. Não sei se a galera consegue jogar pra gente. Deve tá vendo. Ela colocou uma entrevista com um cara chamado Rafael Hayon, que é um israelense, que ele tinha uma licença do Ministério de Comunicações para espionar as conversas do Hamas. E ele, através dessa espionagem que ele fazia, ele conseguiu evitar vários atentados, porque ele sabia antes. Ouvia e passava a informação. Perfeito. Na véspera desse evento aí do dia 7 de outubro, tiraram os materiais dele e revogaram a licença dele. E ele falou, mas por que estão fazendo? Sem explicação. Sem explicar. Por quê? Porque nos meses anteriores, ele estava falando, os caras estão preparando um atentado. Os caras estão preparando um atentado. Teve várias pessoas alertando. Não, ele tem filmagem de satélite. Os caras fizeram uma réplica dos kibbutzim, né, das cidades que eles atacaram, para treinar. Os caras estavam filmando, pô. Sabia que os caras estavam fazendo. Eles só não sabiam o dia e a hora, pô. Mas ele sabia que estava prestes. Mas só fazendo um parênteses, professor, isso eu também questionei muitos analistas lá, eles disseram assim, uma das coisas que leva para o argumento de dizer que eles não sabiam é que isso foi feito várias vezes pelo Hamas e sempre foi encarado como bravato, dizer assim, cara, eles estão treinando, mas eles treinam aí há 6, 7 anos. Não, logo depois que aconteceu, os Estados Unidos falaram, a gente já tinha avisado Israel que isso ia acontecer, eles ignoraram. Várias entidades israelenses avisaram o governo Netanyahu. Todos os jornais israelenses hoje reconhecem que Netanyahu sabia que isso ia acontecer. O Jerusalem Post, o Haaretz, todos esses jornais importantes, todos eles falaram, Netanyahu sabia. Tá? Então, sem falar que era um dia que tinha 7 de outubro, tinha 4 festas acontecendo, era um dia importantíssimo. 50 anos da guerra do Yom Kippur, que era uma época que eles poderiam atacar de novo. Era um sábado, né, um Shabat, que eles aproveitam para atacar no sábado que a galera tá parada, não tá... O sábado deles é o nosso domingo, tá? É o off. O nosso domingo é o sábado em Israel. Entendeu? Era também uma festa chamada Festa Sukkot, que eles chamam de Festa das Barracas, né? Que a gente chama de Festa dos Tabernáculos. E era também a Simchat Torah, que é a glória, a alegria da Torá. Então tinham 4 festas judaicas acontecendo no mesmo dia. Um dia especial, né? Era um dia que era para estar todo mundo em alerta. Estranho, primeira coisa. Segunda coisa, todo mundo avisou o próprio Rafael Hayon que tiraram o material dele.
Entendeu? Perfeito. Esse cara falou, eu avisei, eu ouvi, eu falei, eu gravei e tiraram o meu material. Tem um link aí, passei pra galera, porque o pessoal acha que eu tô inventando isso, né? Além disso, os caras que estavam ali perto da faixa de Gaza, onde sofreram os primeiros ataques, eles ficaram entre 5 e 8 horas esperando chegar ajuda. Em alguns casos mais, tem um caso que falam 22 horas. Vocês têm noção disso? Como é que a cerca mais vigiada do planeta Terra demorou de 5 a 8 horas ali fora esses que ele falou, para chegar ajuda? Tem alguma coisa errada? Ali na cerca, eles têm um sistema até automático que atira, chamado Sea Shoot. Caralho. Viu, atirou. Se chegar um porco perto da cerca, o porco toma tiro. E a galera que mora lá já sabe, nem chega perto. Então, o que eles falaram? Não, eles desativaram esses sistemas. Pra quê? Cara, mas desativa um sistema desse, já soa um alarme nacional falando que estamos sendo atacados, é prontidão, a galera tá em 5 segundos, tá ali. Demoraram 5 horas. 5 horas. Agora, pra gente entender melhor o que é isso, a gente tem que voltar um pouquinho nos fatos que levaram até esse dia. Tá. Eu já falei que eles queriam trocar o poder no Oriente Médio. Sim. Para trocar o poder no Oriente Médio tem que ter uma justificativa. Ou você usa uma guerra por procuração, você inventa um movimento de dentro do país que parece espontâneo, mas é patrocinado por vocês, né? Tem um livro muito interessante de um jornalista russo, né, que é o Andrew Koríbico, que é Guerra Híbrida das Revoluções Coloridas aos Golpes. E a galera fala muito sobre guerra de quinta geração, guerra híbrida, né? Eu fui instrutor do curso avançado de operação psicológica no Exército, então eles tratavam um pouco dessa questão. Imagina. Como é que é a guerra antigamente? Você vai lá, joga bomba, bota os seus homens no país dos outros, tá, invade o país, aí dá um monte de problema de soberania. Pô, você feriu soberania, pô, isso aí é um massacre. O que eles entenderam? É melhor eu fomentar uma rebelião interna. Tipo um 8 de janeiro. Tipo... 8 de janeiro. O Euromaidan lá da Ucrânia foi isso. Do nada, os jovens começaram a ir pra praça, tem que derrubar o líder. Você vai descobrir que os Estados Unidos, através da Victoria Nuland, que era representante lá, ela que fomentava, patrocinava, dava dinheiro, tudo na moita. Pra parecer um movimento espontâneo, entendeu? Sim, sim. Só que quando você não consegue por essa via, aí você começa a guerra não convencional. Aí você começa a guerra comercial, você faz guerra jurídica, lawfare. Quando essas etapas todas não dão certo, aí entra a operação de bandeira falsa. O que é a operação de bandeira falsa? Você faz uma besteira lá e bota na conta de outro. Entendeu? Quase todas as guerras começaram assim. A guerra do Vietnã. Como é que os Estados Unidos tá lá do outro lado do planeta, vai arrumar desculpa para entrar na guerra do Vietnã? Vocês sabem como é que foram? Não. Eles tinham um golfo lá, chamado Golfo de Tonkin. Aí os americanos falaram, não, a gente estava passeando com um barco aqui, do nada os caras começaram a lançar torpedo na gente, porra. Aí avisaram o Congresso, falou, tô aqui passeando aqui só vendo o visual aqui do Golfo de Tonkin, os caras estão me torpedeando. Em 2003, né, décadas depois, saiu o documento falando que não teve torpedo nenhum, foi tudo mentira. Puta, entendeu? Foi bandeira falsa total. Na segunda... Quanta gente morreu nisso? Então, por causa de uma... Pra ter uma justificativa. Pra atacar os caras. Então, aí o que acontece? Eles precisam trocar o poder no Oriente Médio. Pra trocar tem que ter justificativa. Lógico. No ano 2000, os caras descobriram uma das maiores reservas de gás natural do planeta ali no litoral da faixa de Gaza. Só que para você explorar aquilo ali, você precisava pacificar a região. Perfeito. Entendeu? O porto de Haifa, que é ali do lado, os caras ficam mandando míssil em cima do porto, né? Então, é um negócio muito complicado você fazer comércio ali. Os caras estão sempre jogando míssil, né? Empresas americanas começaram a querer explorar lá o gás natural, eles jogavam míssil em cima. Não só no porto, né, professor? Quem mora ali perto diz que desde que o Hamas assumiu o comando de Gaza em 2007... 2007, Que, aliás, isso é uma coisa que muita gente faz uma confusão. Ninguém fala também. O Hamas não é uma facção criminosa, gente. O Hamas é um partido político. É um grupo terrorista. E é um partido terrorista. Não, que pode classificar... Virou um partido. Não, mas não virou. Ele governa Gaza. Sim. Isso é um erro. Que não existe um governo em Gaza e o Hamas é uma facção tipo o PCC, o CV, que está em São Paulo. Não, o Hamas é o governo de Gaza. O Hamas o governo. Não é um Estado declarado, mas se você estudar a história da origem do Hamas também... então, aí você deixa de ser criança, você vira homem. Por favor, explane. De 88, só para terminar, então assim, os moradores ali da beirada da faixa de Gaza, que um dia já
já conviveram bem com os palestinos de Gaza, diz que desde que o Hamas assume o comando em 2007, vence as eleições legislativas de Gaza, mata os integrantes do Fatah, que é o outro partido, que é o do Yasser Arafat, né? Que o Hamas e o Fatah aí que tá a origem. Inimigos, né? E eles bombardeavam o tempo todo as moradias ali. Não era uma coisa assim só na empresa americana, só no porto. Não, bombardeava o kibbutz mesmo, né? Jogava. Vira e mexe, tinha um alarme, assim, todo mundo no kibbutz plantando, comendo, almoçando, ó. Vai. Vaza que vem bomba. Entra que vem bomba. Imagina. Que pariu. Enfim, professor. O Yasser Arafat tinha uma expressão muito forte, né, global, né, era o grande líder da resistência palestina. Só que Yasser Arafat, ele não era um líder religioso, ele era um líder político, ele não mexia com religião. Perfeito. Então havia um interesse de criar uma oposição interna ao Arafat, das potências ocidentais, inclusive de Israel. Então o pessoal que era da Irmandade Muçulmana, alguns dos líderes, eles começaram a criar essa ideia do Hamas. E o Hamas começou a fazer obra social, fazia creche, ajudava as criancinhas e tal. E essas obras sociais, nessa época que Israel ainda controlava a faixa de Gaza, eles davam até um patrocínio, um apoio para essa galera. Era coisa boa, né? Era coisa boa e era uma concorrência ao Yasser Arafat. Do Fatah. Era um grupo concorrente ao dele. Então houve um interesse... O Arafat não faz nada, mas esses caras estão fazendo. Exato. Mas a turma do Arafat comanda a Cisjordânia. Tá? Sim. Ele não é o Hamas. Você está falando da faixa de Gaza. Faixa de Gaza. Cisjordânia é do outro lado. Tá. Então, o que acontece? Havia um patrocínio de Israel para o Hamas. Para que o Hamas fizesse uma concorrência interna ao Fatah. Loucura, né? Entendeu? Então isso sempre existiu. A famosa dividir para enfraquecer, enfraquecer para dominar. Então, assim como o movimento dos Mujahideen no Afeganistão, o que é o Mujahideen? Os Estados Unidos perdem a guerra no Vietnã. Certo. Aí no Afeganistão, eles querem dar o troco na Rússia. Falar, pô, eu perdi uma guerra lá no Vietnã, agora eu quero vencer. O que eles fizeram? Guerra por procuração. Eles não entraram no Afeganistão para expulsar os russos. Eles patrocinaram um grupo interno de militantes lá. Esse grupo chamava Grupo Mujahideen, que recebeu treinamento, arma, tudo da CIA. E um dos líderes desse grupo era um cidadão baiano chamado Osama Bin Laden. Ninguém sabe quem é. Os Estados Unidos... Eles criaram esse cara, pô. Eles inventaram esse cara. Depois tomaram o 11 de setembro. Entendeu? Não, aí já é um nível maior de delírio, né? Mas é fundamentado. Então, a sequência aqui, ó. 2000, eles descobrem a Marina de Gaza, tá? Que é uma das maiores reservas de gás natural do mundo. Aí acontece o 11 de setembro. O 11 de setembro começou a guerra ao terror e tal. Começa esse plano para derrubar 7 países em 5 anos, incluindo o Irã. Só que aí o que acontece? No dia 24 de fevereiro, 23 de fevereiro de 2022, começa a guerra lá, essa nova guerra na Ucrânia. Tem tudo a ver com o que está acontecendo ali na faixa de Gaza. Por quê? Quem mandava gás natural para a Europa era a Rússia. A Rússia tinha gasodutos passando pelo território europeu, criou outros gasodutos passando pelo mar Báltico. E aí, esses gasodutos chamavam, né, porque destruíram o gasoduto, Nord Stream 2. Quando eles anunciaram esse projeto, e o projeto estava patrocinado pela Alemanha, parceria com a Rússia, o Trump, na época, que era presidente na primeira gestão, ele falou, ó, impossível, sem condições, eu não vou aceitar, e vou impor sanções às empresas alemãs que aceitarem isso. Os caras, mas por que isso vai ser ótimo pra gente? Vai ter gás mais barato? Ele, não, vai ter gás mais barato, mas vocês vão ficar na mão da Rússia, pô. A Rússia vai dominar 60%, 70% do seu gás natural. Entendi. Aí você vai ter que comer na mãozinha dela. Cagaram. Aí ele falou, vou proibir, vou sancionar as empresas alemãs. As empresas alemãs falou, tô fora, não vou participar mais. Vou construir bosta. Porque você ser sancionado pelos Estados Unidos fica quebrado, né? Com a razão, né? Ele tinha um interesse geopolítico na parada. Não, ele tava com a razão, tanto que deu a merda da guerra. Ah, não, com certeza. Ele falou, avisei. Aí o que aconteceu? Biden entrou, 2021. Aí Biden entrou já... Total, né? Não sabia nem... Errava até o nome do sogro. Washington, ele tava em... mandava tchau pra ninguém. Completamente. Então o Biden entra, cara, e o que acontece? O Biden já começa a falar, não, vou dar uma aliviada nessas sanções do Trump, vou dar uma aliviada aí e tal. Aí o que acontece? Começa a guerra, no dia 23 de fevereiro de 2022, no mesmo dia o Biden falou, eu agora vou sancionar as empresas todas. Tá proibido esse projeto. Proibiram o projeto do Nord Stream 2.
Gasoduto. Rússia não vai mandar gás natural para a Europa. A Europa precisa do gás natural para esquentar no inverno, né? Senão a galera congela. Só o que acontece? Então a Rússia deixa de ser o fornecedor de gás natural. Meu amigo, aí começa uma briga quem vai ser o novo fornecedor, pô. Que é um mercado não só muito lucrativo, mas você tem controle sobre a Europa. Temos ali a faixa de gás. Porque a Europa não tem segurança energética. Se você controla o fornecimento de energia para a Europa, você controla a Europa. Aliás, depois da guerra da Ucrânia, chegou um momento que deu uma fechada no gasoduto da Rússia para a Suécia. Opa! Deu um probleminha aqui, ficaram 3 dias sem gás no inverno. A turma. Já era. Não, a Rússia alegou que foi um problema técnico. Aí o que acontece? Eu trouxe mandei um outro link aí, que é o link 6. Não sei se a galera tá na missão aí. O Zac tá. É, o link 6. O link 6, cara, o que é? Dia 15 de junho de 2022. Isso tudo para explicar a Gaza, tem tudo a ver. Tá. Que eu chamo até de faixa dos gases, pro cara entender que o gás tem a ver. Então, o que acontece nesse dia? Você descobre quem vai ser o novo fornecedor de gás natural para a Europa, substituindo a Rússia. Olha lá. Isso aí é impossível você entender o conflito em Gaza sem olhar isso aqui. O que é isso aqui? Israel, junto com o Egito, junto com a União Europeia, combinaram que quem vai ser o novo fornecedor de gás natural para a Europa, substituindo a Rússia, é Israel. Só que para entendeu? Só que para substituir. Mas tem que pegar o gás natural que está na faixa de Gaza. Lógico. Tem que pacificar. Pacificar. Construir ali um negócio, construir gasoduto. Pacificar a faixa de Gaza. Para eles poderem entrar. Ou expulsar os palestinos. Ou tirar a turma de lá. Lógico. E o que eles fizeram. Eu falei. A galera me conhece como o cara que fala as coisas antes, né? O atentado do Bolsonaro falei um mês antes. A pandemia eu falei ainda em janeiro, começo de janeiro. Putin invadindo a Rússia, falei antes também. A galera ficava... Você é meu mãe de Ná, irmão? Mãe de Ná, né? O atentado ao Trump sim. Eu falei um mês antes. Se você... Bola, tá vindo aqui na de São João. Eu quero que ele não fale nada de nós, velho. Não fala nada de nós. Meu. Falei que a gente ia ter o primeiro Papa norte-americano. Ninguém falou isso, fui só eu que falei. Puta, nós tratamos. Se a galera colocar no YouTube, Daniel é roteirista dos Simpsons, vocês vão ver o vídeo em que eu falei que o Trump ia sofrer um atentado, ia quase morrer, ia falar que foi Deus que salvou e isso ia dar uma força pra ele, ele ia ganhar a eleição. Caralho. Falei com um mês de antecedência. Ele só fez um piercing na orelha. Por que eu falo essas coisas antes? Porque eu tô lendo a história e vendo, cara, vai dar, é mesmo a M que deu antes, pô. Então dá uma adiantada pra nós, já que você tá nessa pegada. Já falei no início do programa. O que tá programado é um atentado terrorista estilo 11 de setembro nos Estados Unidos pra justificar derrubar o governo do Irã. Amanhã? Mas no dia amanhã ou depois. Tá um alerta total para amanhã. Tá um alerta grande para amanhã, mas pode ser entre amanhã e o dia 13 de julho também. Mas sejamos francos. 2 dias depois do ataque às instalações, o governo americano divulgou o alerta, não publicamente, mas ele divulgou na página da Secretaria de Assuntos Internos. Sim. O risco alto de... Para todos os americanos no mundo tomarem cuidado. No mundo e em território americano. Território americano também. 2 dias depois. Aí é uma outra história interessante pra caramba, porque você vai ver que na gestão do Biden... São bobo, né? Você vai destruir o sistema nuclear e ninguém vai sofrer nada, pô. Na gestão do Biden, o que aconteceu? Entraram 20 milhões de pessoas... sem documento, ninguém sabe. Maria. Dessas 20 milhões de pessoas... 20 milhões? Milhões de pessoas. Não só pela fronteira do México, a fronteira do Canadá. Na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, que é onde entram os terroristas bravos. Porque eles sabem que é uma fronteira menos monitorada. Mais light. O Christopher Wray, que era o diretor do FBI, agora é o Kash Patel, né? Trocou. Mas o Christopher Wray, em 2023, ele falou, cara, tem mais de 1.000 terroristas nos Estados Unidos, a gente sabe que eles entraram. E dentre esses 1.000, tem 11 que estão na lista dos caras mais procurados do mundo pela Interpol. Aí os caras falaram, mas vocês já prenderam? Ele falou, não prendemos e a gente nem sabe onde eles estão. Que beleza. Então os Estados Unidos, os 50 estados estão em alerta. Corta pra vida real da pessoa. Você sai do podcast, você e o Carioca vão tomar uns café no Starbucks. Pode explodir o negócio. Não tá nem aí pro Biden, pro Trump, pro Khamenei, pede um café. Tem nada a ver com a história. Chega a galera pra comer, bum, explode o negócio. Pelo amor de Deus. Então, o bagulho é surreal. É porque é muita história. A população do mundo é joguete. Isso tudo tá documentado, tá? Não tô inventando isso não, que a galera... o problema das minhas lives, da minha participação, é que o cara olha e fala, pô, não é possível, o Daniel tá inventando. É por isso que eu trago os links, trago as notícias que a gente tá mostrando aqui. Então, nesse dia 15 de junho, já tava certo. Israel vai substituir o fornecimento de gás. Como é que seria?
vai ser extraído da Marina de Gaza, o nome do poço de gás chama Marina de Gaza, ou Gaza Marine. A gente vai tirar o gás dali, vai mandar para o Egito para refinar, vai pegar um barquinho e vai para a Europa de barco. Beleza. Só que tem que pacificar a faixa de Gaza. Aí o que acontece? No dia 26 de setembro de 2022 acontece outra coisa estranha. O gasoduto russo estava pronto, só estava fechado. Era só ligar a torneirinha. Abrir a torneirinha, beleza. Só que as empresas estavam com ameaça americana. Se abrir isso aqui, eu vou sancionar. Sabe o que acontece nesse dia para garantir que a Rússia nunca mais ia mandar gás natural para a Europa? Simplesmente explodiram os gasodutos russos no fundo do mar. Explodiram? Ninguém. Eu sei quem foi. Foi uma união dos Estados Unidos com a Noruega e com a Ucrânia. Mas, oficialmente, até hoje ninguém sabe quem foi. Quando isso aconteceu, foi até interessante, porque o ex-presidente russo, o Dmitry Medvedev, ele falou o seguinte: já que eles destruíram o nosso gasoduto, a gente pode cortar os cabos de internet dele no mundo e deixar o mundo no apagão geral. Mandou essa. Pode. E começaram a cortar um monte de cabo, principalmente lá no Mar Vermelho. Os Houthis do Iêmen cortam os cabos lá direto. A gente não fica sabendo, mas vários países da África que fica sem internet. Fica sem internet. Ficaram ali 2 meses sem internet. Puta, caralho, sério? Sério. E aí, em 2022, só pra complementar essa ideia, tem um... O Elon Musk que tá atrás disso aí, então. Tem um hub de cabo submarino de internet que conecta a Europa ao Brasil, América do Sul, que é no Rio de Janeiro. Em 2022, um navio russo chamado Yantar, que é um navio de espionagem, ele estava na Irlanda. A Irlanda também é um hub onde saem cabos de internet e vão para os Estados Unidos. E no Brasil, eles chegam ali no Rio de Janeiro e também no Nordeste. Esse navio foi expulso da Irlanda, que eles estavam espionando os irlandeses, mandaram eles sair fora, eles vieram pra cá, ficaram um mês, uns 15 dias no Rio de Janeiro. Dá uma dormida, né? A Marinha deu aquela dormida. A Marinha falou: o que vocês estão fazendo aqui? Os caras desligaram a comunicação e os transponders sumiram. E aí, quando apareceram, eles já estavam em outro lugar. Ficaram um tempão ali espionando. Deram uma espionada. Não sei se meteram os gatilhos ali, uma ligação direta, né? Ficaram dando aquela dormida, né? Aquela dormida básica, né? Deixando só ali. Pra ter essa noção. Então, os caras combinaram que Israel ia mandar o gás natural. Depois explodiram o gasoduto. Em 18 de junho de 2023, o governo israelense aprovou a exploração da Marinha de Gaza, tá? Isso tudo notícia, é o link 8, se a galera quiser colocar aí, tá? Link 8, 9 e 10 é só Israel aprovando a exploração do gás natural na Marinha de Gaza. Aí, dia 10 de setembro, a gente tá pensando dia 7 de outubro. Dia 10 de setembro acontece um negócio, assim, categórico, que pra mim é pra você... agora eu entendi. 10 de setembro foi anunciado ao mundo, numa reunião do G20 na Índia, a criação de um grupo chamado IMEC, IMEC, India, Middle East, Europe Economic Corridor, Corredor Econômico Índia, Oriente Médio e Europa. Esse corredor tem o objetivo de competir com a China, a China de novo na jogada, competir com a China, que a China tem o Belt and Road Initiative, que é a iniciativa da nova Rota da Seda, que a China domina aquela região inteira. Então, para competir com a China, Estados Unidos, Israel e Índia criaram esse outro projeto. Esse projeto significa conectar a Índia ao Oriente Médio e o Oriente Médio à Europa, fazendo um comérciozão entre eles. Só que para isso, eles precisam resolver e pacificar toda essa faixa de Gaza e tirar de cena o Irã que patrocina esses malucos lá. Entendi. Então, no dia 10 de setembro foi anunciado ao mundo esse projeto. No dia 20 de setembro, 10 dias depois, o Benjamin Netanyahu foi fazer uma visita ao Biden. E aí eu coloquei para vocês aí o link 12, que é a visita de Benjamin Netanyahu ao Biden com a transcrição da conversa. O Biden sabia que era o Netanyahu. Acho que sabia. Pelo menos está escrito na transcrição da conversa. Entendi. No site da Casa Branca tem a transcrição. Na transcrição, o que o Benjamin Netanyahu fala? Eu quero a ajuda dos Estados Unidos para a gente avançar esse projeto da Índia fazendo essa conexão com a Europa, mas eu preciso da ajuda de vocês para a gente tirar o Irã de cena. A gente precisa tirar o Irã de cena e a gente precisa fazer o novo mapa do Oriente Médio. Ele mandou essa na conversa. Se a gente tiver que matar uma galera pra isso, não tem problema. Essa que é a ideia. Aí o que acontece? Pessoa que na prática, você, que são nada. Na prática, ele tá chegando pro Biden falando, o projeto é esse, você tá dentro, você me ajuda, você me apoia? Vambora. Biden falou, vambora. Aí ele recebendo o ok, 2 dias depois dessa conversa na Casa Branca, dia 22 de setembro, o Benjamin Netanyahu apresentou esse projeto na Assembleia Geral da ONU.
Então, quem assistiu isso já sabia que eles estavam querendo fazer o novo mapa do Oriente Médio. Ele mostra o mapa. Eu coloquei, o link 13, tá? Que é ele mostrando o mapa do novo Oriente Médio. É o link 13, se quiser mostrar aí. Tudo que eu tô falando, tô passando os links aí, eu trouxe, né? Pra galera não achar que eu tô inventando essas paradas. Também. E aí, o que acontece? Ele mostra o mapa e ele pega uma canetinha, ele puxa uma linha da Índia, passando pelo Oriente Médio, chegando na Europa. Só que aí alguns caras começaram a dar uns gritos. Falou, que isso, sei o quê. Por que os caras começaram a reclamar? No mapa que ele mostrou do Oriente Médio, não tinha a faixa de Gaza nem a Cisjordânia. Não tinha Palestina. Ou seja, ele tirou os palestinos. Esse é o New Middle East Map. Aí a matéria fala... Israel, Jordânia... Netanyahu mostra mapa do Novo Oriente Médio sem a Palestina para a Assembleia Geral da ONU. Não existe a Palestina. Não existe. O que estava escrito ali? Qual é esse novo mapa do Oriente Médio? Não tem mais Palestina, pô. Então o que eu pensei? Esses caras vão arrumar um motivo para tirar todo mundo da faixa de Gaza e fazer um resort. Porque não foi o Trump que inventou essa história de fazer um resort na faixa de Gaza. O genro dele, o Jared Kushner, que também é do mercado imobiliário, já está falando isso desde 2022. É mesmo? Que a faixa de Gaza dá um excelente resort ali, fazer uma nova Cancún. Lugar, tá, gente? É lindo, é lindo. Entendeu? A faixa de Gaza é mar Mediterrâneo, é bonito lá. É bonito. Coisa As praias de Israel, aliás, para quem não ouviu falar, é paradisíaco. Sem falar Eilat, então. Eilat também é a região litorânea, que é incrível. Então, assim, só precisavam de uma justificativa. E a justificativa, os idiotas lá do Hamas deram de presente para eles, fazendo aquela besteira que eles fizeram. Eles falaram, obrigado, você me atrapalhou, mas me ajudou, porque agora eu vou arrebentar com vocês com motivo, com razão, entendeu?